2h01 em Alfenas. Essa é a Rádio Federal de Alfenas, FM Estéreo. Estamos operando na frequência 101,3 MHz. Nós somos uma emissora da FACEP, Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora ao vivo, direto dos nossos estúdios, situados na Praça Doutor Emílio da Silveira, aqui no centro de Alfenas. Eu, professor Eduardo Tonon, do Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas, juntamente com o grande radialista Meira Filho, e estamos agora com boas companhias da nossa liderança municipal, o chefe do Executivo Municipal, o prefeito Luiz Antônio da Silva, que nos contemplou aqui e nos está abrilhantando nossos estudos aqui com a sua presença. E eu passo a palavra para o Meira, para cumprimentar os ouvintes e também cumprimentar o nosso prefeito. Muito boa tarde, professor Tonon, caríssimos ouvintes da FM Federal de Alfenas, prezadíssimo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para este bate-papo aqui em nossa emissora. Muito boa tarde e o microfone está à sua disposição para os cumprimentos. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Federal de Alfenas, FM, uma rádio da universidade, da Unifal, uma das melhores universidades do mundo, né? Uma das mais bem avaliadas do mundo, uma das melhores da América Latina. Sabe, ficar mais próximo. Isso. Né? E cumprimentar o Meira, nosso amigo de muito tempo, também o Tonon, um professor químico. Aliás, eu vou te entrevistar aqui, viu, Tonon? Vou fazer umas perguntas aqui de química para você, especialmente sobre álcool gel. Fica à vontade, nós estamos aqui para isso mesmo. Porque o momento é da gente, todo mundo colocar os seus conhecimentos à disposição da proteção à saúde do povo brasileiro, do povo do mundo, né? Uma pandemia mundial. Cumprimentamos também aqui o Rodolfo, que está acompanhando aqui o nosso querido prefeito Luiz Antônio da Silva. Um abração para você, Rodolfo. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência, paciência. Estamos abrindo agora uma exceção novamente à nossa programação musical, porque o importante não é só o entretenimento, e o importante também é a informação. Então isso é necessário nesse momento de crise. Luizinho, é o seguinte, a primeira pergunta, eu vou fazer uma espécie de uma introdução aqui, é que existem duas pandemias quando acontece uma pandemia desta na área de saúde. A primeira pandemia é a pandemia da desinformação, é a pandemia do pânico, é a pandemia de que as pessoas correm no supermercado para fazer estoque de comida, outras correm para comprar álcool gel, outras correm para fazer isso. Existe também a segunda pandemia, que é a pandemia propriamente dita, né? Ou seja, a pandemia do vírus. E o que eu tenho observado, somente hoje, ao chegar aqui na rádio, eu observei que parece que a cidade de Alfenas vai estar aguardando. Surgiu o primeiro caso, né? Não a cidade de Alfenas, a população de Alfenas. Eu vi na praça lá, por exemplo, pessoas andando, crianças, pessoas idosas, levando a sua vida como se nada tivesse acontecendo no mundo, no Brasil e talvez aqui já, o vírus em circulação em Alfenas. Então eu gostaria que você esclarecesse a população da necessidade da contenção social nesse momento. Sim, é uma pandemia, todos nós sabemos os riscos dessa pandemia e não podemos, em nenhuma hipótese, descuidar da proteção da vida. Muitas pessoas acham que, não vou deixar para depois, vou deixar para depois. Eu não tenho o primeiro paciente, acho que vou esperar o primeiro paciente surgir, né? Não façam isso, a prevenção. O que nós fizemos agora, especialmente nesse momento, ainda que não temos casos positivos em Alfenas, será determinante para a gente evitar o que nós estamos vendo na Espanha, na Itália, nos países europeus. A China, ela foi o primeiro país a ter os casos de coronavírus, mas ela agiu rapidamente e agiu inclusive na cura e evitou muitas mortes. Para se ter uma ideia, a Itália hoje já tem mais mortes que a China. Então olha a população da Itália, 60 milhões, a China 1,5 bilhão. E a Itália negligenciou claramente, o próprio povo italiano reconhece que eles acharam que não, vamos deixar para depois. Eu vi na França também que teve um culto lá, um
retiro de 2.000 pessoas e espalhou, né, o vírus para tudo quanto é lado, e já havia mais de 10.000 casos, e eles ainda estavam aglomerando. Agora, respondendo a sua pergunta, Tonão, aqui é claro que ainda falta a consciência de todos. E nós estamos, desde o primeiro momento da pandemia, atentos ainda a isso, conscientizando, e no primeiro momento, no primeiro risco, nós já tomamos providências. Você sabe que a Alfenas foi uma das primeiras cidades a tomar providências. A primeira coisa que nós fizemos foi cancelar, por exemplo, o velório do Carneiro, uma festa tradicionalíssima, que nós cancelamos imediatamente. Depois, todas as formaturas previstas, universitárias, que sabe que tem formaturas aqui todos os dias praticamente, né, porque formam-se durante todo o ano, não é só no final do ano. Tem formatura agora, tinha formatura prevista para 15 dias atrás, 10 dias atrás, e nós cancelamos todas as formaturas, onde tem mais risco, ou seja, pessoas que viriam de fora para cá, trariam certamente o vírus, e nós estaríamos em uma situação já provavelmente com casos positivos aqui. Mas nós fomos rápidos, antecedemos. Eu fui lá, cancelei o velório do Carneiro, cancelamos as formaturas, falei com o Osmar do Tênis Clube, o gerente, falei com o nosso reitor Sandro, fui na casa dele, conversar com ele a respeito da suspensão das aulas na Unifal, e eu já tinha determinado a suspensão. A posteriori veio uma orientação dos reitores, da Associação dos Reitores de Escolas de Instituições Públicas do Brasil, que é uma orientação. Foi o Forips aqui de Minas também, né? Aí não tem poder de decisão, né? Não tem poder, só sugestão, mas a minha decisão aqui foi de que não tivesse, ou seja, mesmo que eles não tivessem, vale o decreto municipal, porque em pandemia e em uma situação de calamidade pública, a maior autoridade que tem na cidade é a autoridade de saúde. Deixa o barulhinho, não faz mal não. É porque nós estamos deixando o estúdio aberto aqui, faz mal. Não vamos ficar fechado. É só um ambiente aqui, não tem problema. Mas a maior autoridade que tem no município é a autoridade da Secretaria de Saúde, daquela pessoa que ocupa este cargo. Então eu mesmo, como prefeito, estou submetido à autoridade de saúde. É como se fosse numa guerra. Se houvesse uma guerra, que todos nós estaríamos submetidos à autoridade maior que a autoridade do general de exército. Seria a segunda pergunta que eu vou fazer agora. Eu vou fazer essa pergunta para pegar esse gancho, né? Sim, então... Em caso de guerra, Luiz, a gente tem observado justamente a necessidade de lideranças regionais. Isso aconteceu no passado. Tem que ter pessoas locais e regionais que, como se diz assim, que vistam a camisa e falam, não, isso aqui agora eu vou ser o técnico aqui, eu vou coordenar tudo isso aí. Coisa séria. Porque não tem jeito você aguardar decisões estaduais e decisões de Brasília. Tem hora que as decisões devem ser tomadas de forma rápida, doa quem doer, não é isso, cara? Localmente, até porque Brasília está titubeando, né? Está balançando, não indicou o norte. É como se você tivesse com uma nau, com um navio no mar revolto, chovendo, ventando, entrando água dentro do barco, o barco querendo afundar, e o capitão, o timoeiro, não saber para onde que vai. Ora fala que vai para um lado, ora fala que a tempestade não é tão perigosa assim. Então, nós não devemos esperar essa incerteza, essa insegurança que vem de cima. Nós temos que cuidar da nossa população aqui onde eu sou a autoridade. E a autoridade máxima aqui somos nós. Se eu, como prefeito, determinar que feche a cidade, fecha. Porque nesse momento a autoridade é nossa. Nem o presidente da República vai vir aqui e vai dizer que eu vou deixar abrir esse ou aquele comércio, aquela academia, ou aquela universidade. Nem as universidades abrem aqui se eu, prefeito, determinar que não abra. Porque aqui tem alvará de funcionamento local. Caçou alvará e pronto. Nem o presidente da República pode determinar que a gente corra risco. Nem ele. Nem ele que vier aqui e dizer, não, a universidade vai funcionar. Não vai. A Unifenas vai funcionar? Não vai. Ah, mas a Unifenas quer voltar. Não volta. Não volta porque a autoridade em estados de pandemia, de emergência como nós vivemos, sou eu, prefeito.
E o prefeito não vai abrir mão da sua autoridade nesse momento. Posso abrir mão em outras oportunidades. Se a gente fizer isso, tem que contemporizar numa outra situação, numa situação de um projeto, numa situação de uma obra, não, em outras condições. A saúde não, eu não vou me abster de assumir o cargo em toda a sua plenitude de decidir os destinos da nossa cidade. Então o nosso povo aqui, Alfenas, pode ficar tranquilo não, que ninguém deve ficar, mas nós aqui vamos ter um timoeiro que sabe o que está fazendo e sabe para onde vai durante essa tempestade que nós estamos passando. Este barco tem comandante, tem gente na direção. E eu trabalho 24 horas. Se o dia tivesse 25, eu trabalharia 26. Para não deixar que as pessoas da nossa cidade corram risco. E tudo que eu fizer, todo sacrifício que a gente fizer de tempo, de recursos, de financeiramente, serão poucos. Todos os sacrifícios serão poucos diante da gravidade que nós estamos vivendo. Então, tudo que precisar fazer, nós vamos fazer. Nós entrevistamos aqui o Carlos, o médico chefe da clínica lá da Santa Casa. Diretor clínico, né? E várias pessoas aqui, o Sinésio ontem também, anteontem, o professor Sandro. E todos eles, né? Muitos são da área de saúde. Você também é da área de saúde, né? Sim, sou um gestor de saúde. Eu iniciei a minha vida pública na área de saúde. Eu fui secretário, ganhei prêmios na área da saúde da ONU, o prêmio do PAS, que eu ganhei um prêmio de um programa mundial de redução da mortalidade infantil. Então é uma área que eu domino, que eu conheço, que eu sei fazer gestão, por isso que eu tenho, digamos, propriedade para dizer o que eu estou dizendo. Eu já vivi como secretário de saúde uma epidemia lá em Limeira, quando eu trabalhei lá. Fiquei 2 anos e meio trabalhando, ganhando a vida lá em Limeira. E voltava toda semana. E passei por uma epidemia lá. Então também tenho experiência de viver uma epidemia. Lá, por exemplo, eu criei um hospital de campanha, onde nós passamos a atender todos os pacientes da dengue neste hospital, separando esses pacientes de outros pacientes. E deu muito certo. Então já trouxe a ideia para cá, estou conversando com o Sandro para a gente lá no ACEM, né? O Centro de Especialidades da Unipal, lá no Pinheirinho, lá no Santa Clara, que tem 60 consultórios, da gente transformar aquele espaço em uma grande enfermaria para tratar os casos de baixa complexidade, que não precisa de respirador, não precisa do monitor, tenha, claro, um respirador e um monitor para a urgência, algum caso emergencial, mas que os casos mais graves possam ir para os hospitais e os casos menos graves a gente possa tratar nesse hospital de campanha que a gente está se preparando para montar. Então nós estamos, digamos assim, como eu sempre digo, sabe, Ney? Lá em Alterosa, quando eu nasci lá, ainda me lembro, a gente muito simples, né? Na roça, ou nos bairros, mas tinha muita criação, ainda nos quintais, e quando vinha assim, o tempo fechava, a mãe da gente começava a preparar para a chuva, né? Então recolhia as criação, fechava as criação, recolhia a roupa, e ela pegava as roupas, punha para dentro de casa, fechava as janelas, virava o espelho para baixo, tinha medo de atrair raiva, assim. Então a gente fazia o que uma casa faz. O céu escureceu, começou a trovoar, você sabe que aquela tempestade vai vir. Ela não chegou ainda, mas se você estiver na rua a hora que ela chegar, certamente pode acontecer um caso grave com você vai se molhar, pode cair um raio, pode ter uma tragédia. Então nós temos que nos preparar para essa tempestade que está chegando. Ela é clara, não tem como impedi-la de vir, não existem fronteiras entre Minas e São Paulo, não adianta falar que nós vamos fechar as fronteiras, podemos até fechar, mas o vírus não tem jeito, ele vem e vai vir. Na concepção de muitas pessoas, vizinho, o vírus já está circulando. Já está circulando. Já está. As pessoas talvez estejam aguardando o primeiro caso ocorrer para poder tomar as providências. Foi isso mesmo que aconteceu na Itália. Ou seja, eles não estavam entendendo que o vírus já estava circulando na Lombardia há muito tempo.
Então isso é o problema. E acharam que não era nada. Acharam que não era nada. Não, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Luiz, é o seguinte: a guarda municipal ela já vai começar a orientar as pessoas, por exemplo, a pracinha agora, tem muita gente ali, que eu posso acreditar que a pessoa que está lá, talvez ela não deve estar escutando rádio, ela não está lendo jornal, ela não está acessando a internet, tudo, e está lá passeando, andando, sem necessidade. Eu acho que já chegou a hora, talvez, da própria guarda municipal começar a chegar para as pessoas e falar, ó, vá para casa. Nós temos também como sendo uma escala de ações que nós nos planejamos. Então, como eu disse no começo, nós fechamos todas as festas que trazem pessoas de fora, interrompemos as aulas, também nós fechamos o atendimento de saúde das pessoas que vêm de fora, por exemplo, o Cislagos, eu pedi para suspender, porque o Cislagos, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, atende 500 pessoas da região que vem aqui. Mas são consultas eletivas, que são aquelas, por exemplo, uma consulta de vista, uma prevenção, um preventivo, consultas que não é que podem esperar, mas que, nesse caso, devem ser adiadas porque elas não são de urgência e emergência. Então nós interrompemos o fluxo de gente que vem para cá. Interrompemos festas, interrompemos formaturas, as aulas. Agora, nós estamos no momento, daqui a pouco eu vou reunir lá na Câmara com o comércio, por isso que ainda tem gente na rua. Mas também nós não poderíamos fechar os comércios, os supermercados, comércios, de uma hora para outra. Porque acho que não vai precisar fechar. Porque desabastece. Isso. Então a pessoa fica pior, né? Porque ao desabastecer vai virar fila, aí vira um pânico. Né? Isso. Então as pessoas tendo o comércio aberto, elas estão se abastecendo, como a feira. Nós ainda achamos que ainda é menos risco você permitir que as pessoas comprem só alimentos. Nós tiramos da feira vestuário, que não é urgência, salgado, cerveja, tudo que é manuseado, produzido na feira não vai poder vender, apenas hortifrutis. Ou seja, então as pessoas também precisam se alimentar. Então a feira ainda vai existir só para hortifrutis, para a pessoa poder se abastecer, porque se a pessoa não se abastece também, ela fica frágil, os idosos não comem. Então é preciso que este momento que ainda tem gente em supermercados, nesse momento nós ainda temos a vantagem de poder estar indo no supermercado sem a transmissão, sem ter casos positivos. Pode até ter suspeitas, mas nós não temos nenhum caso positivo ainda. Ou seja, nós estamos nos abastecendo para esse inverno rigoroso que está chegando, por esses meses, ainda no início. Então, imagine que nós já tivéssemos aí com 100, 200 casos positivados e estivéssemos nesse momento só fechando o supermercado. Então, a hora que a gente fechar, as pessoas já compraram, sem o risco, sem tanto risco, vamos dizer assim, porque ainda não temos casos positivados. Então, nós temos uma noção clara, um planejamento claro, tem etapas a serem seguidas. Tudo vai ser fechado, Tiago, tudo vai ser fechado, a cidade vai parar. O que nós estamos apenas respondendo é quando. Que vai parar, vai. Que vai parar, vai. Sim, quando. Que vai parar, não é se, é quando. Isso. E aí esse quando também não pode, a gente tem que atacar a paranoia social e a paranoia eu falei, a epidemia do social e a epidemia do vírus. Então também a gente tem que escalonar isso, ouvindo, dialogando, não é nada da minha cabeça. Agora mesmo eu vou ter uma reunião com os comerciantes, porque nós já estamos na fase de aproximando da fase de fechar os comércios. Então nós vamos ouvir os comércios antes. Deixa eu só esclarecer os nossos ouvintes o seguinte: nós somos a Rádio Federal de Alfenas, FM Estéreo, estamos na frequência de 101.3 MHz, canal 267, nós somos uma emissora da FACEP, Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora entrevistando ao vivo, direto dos nossos estúdios, o prefeito municipal, o chefe do executivo, Luiz Antônio da Silva, o nosso querido Luizinho. E eu gostaria de passar agora a palavra para o Meira. O Meira tem algumas perguntas para fazer para o Luizinho. Nós estamos combatendo um inimigo invisível. Gostaria de perguntar para o nosso prefeito o seguinte: as feiras livres vão funcionar de forma reduzida ou vão paralisar também? A feira de domingo vai funcionar de forma reduzida. Não haverá
nem vestuário, ou seja, roupas não é urgência comprar roupa. Então para que vai vender roupa? Não precisa. A tomar cerveja também não vai poder. Comprar salgadinho não vai poder. Só vão ter feirantes da parte de alimentos. Cerveja na feira, né? Ou seja, na feira, você vai na feira. E você também, por favor, vá à feira para comprar. Não vai para passear. Né? É natural, a nossa feira é cultural. Mas nesse momento, nós vamos liberar a feira e vamos só para a compra de alimentos. E outra coisa, nós vamos esticá-la. Nós vamos tirar essa parte do meio da feira, vão ficar só as laterais, e a parte do meio vai até lá na Rua Areado. Saindo aqui do Coronel, vai até no Areado, ou seja, para você ter bastante distanciamento de uma barraca da outra, para ter o menos contato possível, distanciamento social. Porque também nós não podemos ficar sem alimentação. Porque se nós não nos alimentarmos e tivermos aí uma falta de alimentos, a gente cria outro problema. Você resolve o problema do coronavírus e cria outro. Então nós ao mesmo tempo temos que estar com um olho para não deixar criar novos problemas e combater o coronavírus. Um no peixe, outro no gato, né? Um no peixe, outro no gato. Então, só para confirmar mesmo, deixar tranquilo a população, que não vai faltar comida, não vai faltar combustível, os caminhoneiros vão continuar indo buscar, combustível Paulínia. Ou seja, os nossos heróis, verdadeiros heróis nessa hora, caminhoneiro, são as pessoas relacionadas aos meios de segurança. Esses daí são os nossos verdadeiros heróis nesse momento. Então nós vamos precisar dessas pessoas. Então deixe bem claro isso para a população. Não haverá desabastecimento, nós continuaremos trabalhando. As pessoas que podem trabalhar devem continuar trabalhando, onde não houver aglomeração. Área de saúde, né? Na área de saúde, por exemplo, agradecer muito aos nossos funcionários que trabalharão integralmente na área da saúde, ao pessoal da dengue, por exemplo, Tião, se nós, você que está me assistindo, se nós descuidarmos da dengue, nós vamos ter uma epidemia de dengue. Você já imaginou o hospital cheio de dengue, cheio de coronavírus? Morre, dengue mata também, tanto quanto as outras epidemias. Então nós, agora mesmo, nós vamos contratar mais 2 equipes de limpeza. O vírus chegou para somar, não? As outras não é nada de férias. Os outros exatamente. As UTIs estão relativamente assim cheias, normalmente. Aí você né? tem cobra, você tem escorpião. Então nós vamos contratar mais 2 equipes de limpeza para atacar os bairros, para não deixar, por exemplo, ter risco de ter epidemia de dengue. Porque se tiver dengue também, aí lascou tudo. Então nós temos que, por isso que o nosso pessoal da saúde tem que trabalhar. Né? Quem puder trabalhar na limpeza tem que trabalhar. Vou dar um exemplo. Nós fechamos as escolas. Mas se eu não limpar as escolas, cria dengue lá dentro. Sim. No vaso, nos vasinhos. Então o pessoal nosso da limpeza tem que trabalhar. Então por isso eu peço também aos nossos funcionários que nessa hora nós somos chamados à missão de proteger a cidade. Nós somos soldados. Então nós não podemos dizer, igual infelizmente eu ouvi pouquíssimas pessoas, e até um vereador aí falando, mas que olha, não é hora de dizer, por exemplo, mas a professora não está trabalhando, por que os seus serviços gerais têm que trabalhar? Você me perguntou isso no WhatsApp. Mas a professora está em casa e eu vou ter que trabalhar? Tipo, olha, só porque eu sou serviços gerais, cada um tem sua missão. Eu sou prefeito, eu estou aqui dando entrevista, cumprindo o meu trabalho. Hoje é recesso, eu estou trabalhando e eu não sou serviços gerais, estou trabalhando. E grande parte dos professores estão fazendo teletrabalho, videoconferência. Não é hora de perguntar o que o outro está fazendo, mas e sim o que você está fazendo. O que você vai fazer? Não é hora de olhar para os outros. Se o outro não estiver fazendo nada, não é o problema da gente olhar agora. Olha o que eu estou olhando, o que eu estou fazendo pela minha cidade. É hora de perguntarmos o que Alfenas precisa de nós, não o que eu preciso de Alfenas. Então é hora de servir, é hora de perguntar o que nós podemos fazer por Alfenas e não o que Alfenas pode fazer por nós. Porque o tempo é de guerra, o tempo é sério, não brinquem. Não é brincadeira. E nós estamos falando isso não é em achismo, nem interpretação. Nós estamos falando em cima de fatos reais. Nada de teoria aqui. Aqui é empírico.
é real, é aquilo que aconteceu. Então nós estamos nos comparando e analisando um fato real que aconteceu. Não é teoria de doutor, não é teoria de ninguém, não é teorismo aqui não é achismo. Nós estamos dizendo assim, aconteceu isso na França, está acontecendo na Espanha, está acontecendo na Itália, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na China. Então vai acontecer aqui também, é o mesmo vírus. Um fato curioso, Luiz, o que aconteceu nos Estados Unidos é que até no início do mês de março, a Fox News, que é uma das apoiadoras do Trump, estava fazendo pouco caso na epidemia, ou seja, colocando lá que o vírus não era à toa, que é assim, ou seja, fazendo pouco caso. Agora, os mesmos repórteres, tem até algumas coisas na internet, alguns vídeos, você pode notar que o mesmo repórter falando algo assim, ou seja, não é nada, é uma gripe comum, o índice de mortalidade é baixo, assim, e agora não, agora eles estão falando de outra forma. O próprio Trump já mudou o seu comportamento da água para o vinho. Ou seja, uma gripe comum que derrubou as duas maiores economias do mundo. A China não via recessão desde 1976, vai entrar em recessão. Os Estados Unidos está anunciando recessão. É um vírus comum? Derruba as duas maiores economias do mundo? Previsão de 2,5 milhões de pessoas morrerem nos Estados Unidos, caso eles não façam nada. Exatamente. E aqui no Brasil, 2 milhões, a informação da Science. Exatamente. E outra coisa, não é brincadeira. A última epidemia que nós tivemos no mundo foi a gripe espanhola em 1918. A letalidade dela era menor. 40 milhões de pessoas morreram. Alfenas morriam 5... Caiu a minha coisa. Alfenas morriam 5 pessoas por dia. Você sabe que em 1918 eles enterravam ali no Santos Reis, de carroça. Tinham tantos corpos que enterravam em vala comum. Ali chamava Morro dos Aflitos, por conta das mortes. Não tinha cemitério, enterravam em vala comum, enterravam lá, né, naquela época. Matou os 40 milhões de pessoas. Uma gripe espanhola. É a mesma coisa que nós estamos vivendo. Então não brinquem, não saia de casa, saia só se necessário. Proteja a população mais velha a partir de 60 anos, com comorbidade, ou seja, que tem diabetes, que tem pressão alta. Proteja os pais e os avós. E não saia de casa desnecessariamente para trazer contaminação. E quando chegar em casa, todo mundo está lutando aí pelo o álcool gel. É até bom dizer, né? Até porque o professor é químico, sabe, né, disso, não precisa dizer, mas as pessoas não sabem, mas tem que ser 70 graus apenas, pois senão ele evapora e ele não tira a gordura, aquela capa da gordura que tem na bactéria. Então, se você é de 70 graus, ele fica mais tempo na sua mão, onde você passa, aí dá condição de matar. O outro álcool não tem, ele evapora rapidamente e não dá conta de matar, por isso que tem que ser esse álcool gel. Mas ele é necessário fora de casa. Em casa, água e sabão resolve tanto quanto o álcool gel. Né? É suficiente. Então chegou em casa, não precisa gastar o álcool gel na tua casa. Na sua casa, lavou com água e sabão, bem lavada a mão, esfregar as mãos, esfregar por cima, né? Dessa forma, fazer a asepsia da mão com água e sabão, resolve do mesmo jeito. Aí você limpar as maçanetas, onde você põe a mão, limpe a maçaneta das portas, os locais que você passa, limpar com água e sabão, resolve. Então esse desespero por álcool e gel, ele é importante, mas se você tiver água e sabão em casa, substitui. Então, em casa, use água e sabão, lave as mãos com água e sabão. Para fora da sua casa, você vai sair por necessidade, aí você leva um pouquinho do álcool e gel. Igual a minha filha me deu um pouquinho. Nesse ponto eu gostaria de ressaltar o seguinte, como químico, eu gostaria de deixar bem claro que o vinagre não substitui o álcool gel, não substitui. Tanto os grandes cientistas todos já afirmaram que é inócuo, o vinagre não substitui, ou seja, o que substitui a água e sabão é o álcool gel, entendeu? Então, nesse momento, nada vai substituir o álcool gel, né? A não ser algo mais forte, mas daí acaba danificando a pele, irritando a pele. E eu vou comentar o seguinte, Meira, vou passar para você agora. Nós estamos fazendo entrevista aqui com o prefeito municipal, Luiz Antônio da Silva. Nós somos a Rádio Federal de Alfenas, estamos em 101.3 MHz.
E o nosso WhatsApp, ou WhatsApp, como queiram, né? É 991240500. Se alguém quiser mandar uma pergunta aqui para aliás, tem vários aqui no Facebook, está sendo transmitido também pelo Facebook, então. Luiz Antônio da Silva, está sendo transmitido ao vivo, tem várias perguntas que eu gostaria de responder passar, também. então tá bom, pode ir. Vou passar para o Meire agora para cortar. Só um detalhe, que eu recebi uma mensagem aqui de um ouvinte que diz o seguinte: mais de 300 pessoas estão seguindo esta entrevista, ouvindo e vendo através do site do prefeito, que é para nós falarmos também a respeito da nossa frequência aí. Ah, frequência da rádio. É 101,3 MHz. 101,3, porque tem muita gente assistindo pelo Facebook. Aí no Facebook a gente nós conecta. estamos com bastante pessoas ouvindo a rádio. 101,3, ou seja, fica mais ou menos assim, do lado. É que antigamente tinha o dial, né? Agora não pode nem falar, porque hoje é digital. Mas tem uma pergunta aqui que está falando dos postos de saúde. Então é preciso compreender uma coisa agora. Toda a nossa rede de assistência, ela vai ser voltada para o coronavírus e as urgências e emergências. Então nós estamos desmarcando consultas de rotina. Por exemplo, catarata. Nós íamos zerar as filas de catarata e de oftalmologia até final de abril. Já fizemos mais de 3.000 consultas de oftalmologia. Estávamos fazendo mutirões. Então isso foi suspenso. Então toda a nossa equipe de saúde está sendo deslocada para o combate ao coronavírus. Porque se você também tem apenas uma dor de cabeça, uma coisa simples, que geralmente você ia no PSF, que é normal, tem que ir mesmo, qualquer coisinha vai no PSF, nesse momento devemos evitar de ir, porque lá também você pode se contaminar. Só quem ou está com uma emergência, ou está com sintomas que podem ser coronavírus. Nesse caso de coronavírus, nós vamos montar um call center, viu, Tião? Nós vamos montar um call center que você vai ligar e nós vamos ter médicos que vão te orientar. Fazer a consulta pelo call center. Inclusive o Conselho de Medicina acabou de baixar uma portaria permitindo as consultas online nesse momento. Você viu isso? Então, nós vamos montar um call center com os médicos com mais de 60 anos, com comorbidades. Ou seja, esses médicos também, olha para você ver, não podem atender. Como que nós vamos fazer? Médico com mais de 60 anos, diabético, com hipertensão, não podem trabalhar. Não tem condição para isso. Não tem condição, nós estamos colocando a vida deles em risco. Então o que nós temos que fazer? Estes médicos vão ficar em casa e de lá vão acessar uma página no Facebook, você deixa a sua pergunta lá e a gente responde. Ou no call center atendendo os telefones. Então nós teremos as consultas por telefone ou pelo Facebook. Uma página no Facebook, você coloca a tua mensagem, só o médico vai ter a senha, ou seja, tem o sigilo, você vai entrar em inbox, não vai ser público, como está aqui público, você entra em inbox, faz as suas perguntas e você será orientado. Em regra geral, você tem de 100 casos de coronavírus confirmados, não assintomáticos, confirmados, por exemplo, não é confirmados, com sintomas, você tem 100 pessoas que têm o coronavírus e têm sintomas, porque a maioria vão ter coronavírus e não vão ter sintomas. Depois E transmite, né? Transmite, mas transmite. O problema é esse, né? Transmite. Então, de cada 100 pessoas com sintomas, o que a memória disso tudo, histórica diz? 80 pessoas tratam nos PSFs. Tratam em casa, com as orientações do médico de PSF. Não vá para o pronto-socorro. Se você for, você vai pegar outra doença lá. Porque você está com o sistema debilitado quando você pega o vírus. Então, se é baixo, é só o coronavírus. 80% de 100, espere a orientação do médico. Espere a orientação por telefone. Ou entre na página Médicos Online, que nós vamos divulgar a partir de amanhã, e você será orientado. Não vá ao pronto-socorro.
80% trata em casa, 20% é que vão precisar de hospital. Está aí então uma coisa muito importante, a necessidade da conscientização. Conscientização, do povo, né, porque se entupir todo mundo lá no pronto-socorro, não atende ninguém. Então nós vamos ter que, outra coisa, nós estamos esvaziando os hospitais, esvaziando. Então as cirurgias marcadas de hérnia, as cirurgias que não são de urgências, uma vesícula, uma cirurgia que pode esperar. Não são eletivas, né? Elas são eletivas. São eletivas, não são de urgência e emergência. Essas cirurgias foram desmarcadas nos hospitais. Então nós não estamos fazendo nenhuma cirurgia mais. Aquelas cirurgias programadas foram adiadas, porque os leitos hospitalares têm que estar à disposição para atender o coronavírus. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Preparando a rede. Também para a pessoa que vai submeter a cirurgia não pegar coronavírus. Exatamente, porque você entra lá para fazer uma cirurgia de vesícula, sai com coronavírus. Isso, aí não adianta nada. Não adianta nada. Então, tem que compreender, os hospitais estão sendo esvaziados para esperar os pacientes que virão por conta do coronavírus. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, com relação à assistência, preparando as redes. A rede de assistência lá no bairro, que é o PSF, a rede de assistência virtual, que não existia, que nós estamos criando, e a rede de assistência hospitalar. Então nós estamos preparando com os hospitais. Depois, nós estamos fazendo com que a população tome consciência, para que a curva de epidemia, isso é histórico também, as pessoas que estão assistindo talvez compreendam, mas é uma curva que eu poderia até dar uma folha. Você não me empresta um pedaço de papel, fazendo um favor? Também? Talvez eu consiga explicar aqui para as pessoas. Não sei se dá aqui para ver, ou aqui, dá para ver aqui? Você está vendo? O famoso achatamento da curva. É o achatamento da curva, que é uma coisa que a gente não vai dar aqui, mas eu vou tentar descrever aqui. Tem uma notícia na internet aqui, no site da OCA, que diz que a curva de contato do Brasil está repetindo até agora a dos europeus. Que é perigoso. Que é perigoso. Então, o que nós estamos fazendo? Vamos colocar que a Alfenas nós temos 27 leitos de UTI. 27 só. Olha para você ver que não tem muito. Tem pouco e nós atendemos 500 mil habitantes. 500 mil pessoas. Não é só a região. Então nós temos aqui, ó, essa é a linha da assistência. Né? Essa é a linha da assistência, 27 apenas. Se a pessoa precisar de um respirador, e o UTI que tem um respirador e monitor. E não é coisa, hoje não compra mais, não é coisa barata. O respirador e o monitor custam 200 mil reais cada um. 200 mil. Os dois. Caro, né? É caro, tem poucos e hoje não acha para comprar. Nós estamos tentando comprar, até nós queremos adquirir mais 10 respiradores, pedir até para fazer o pedido, mas 3, 6 meses para entregar. Não vou entregar, mas a gente já vai pedir. Mas eu fazendo a curva, não sei se dá para melhorar aqui. Pois, ainda tem pessoas que estão querendo brigar com a China ainda para atrapalhar mais o não, nosso comércio. Eu diria o seguinte, quem não quer ajudar nesse momento não atrapalha. Sai fora, né? Sai fora. Mas eu estou tentando desenhar aqui, eu não estou acompanhando aqui, mas a curva, geralmente a curva faz isso, ó, né? Ela vai de uma vez só e desce. Essas pessoas aqui, morrem, porque elas estão acima da linha de assistência. Nós não temos capacidade assistencial para essas pessoas. Então a curva que vai lá ela vai lá em cima de uma vez e a linha de assistência está aqui. Então quem ultrapassar para cima vai escolher como na Itália, quem vai morrer. Não é que vai escolher, vai chegar lá, só tem um respirador. Vai colocar em quem? O mais novo. O mais novo e tal, não tem outro jeito. Então esta curva, isso aqui, as pessoas vão morrer. O que a gente tem que fazer? Na Itália, Luiz, já está, pessoas acima de 80 anos já viraram atenção secundária. Porque, digamos, não adianta mais. Então, porque não tem. E se aumentar, vai baixando o sarrafo. Passa para 70, 50, Então, o que nós vamos fazer? Essa curva, ela tem que ser amenizada, aplacada, ela tem que ser achatada. Então, não deixarmos que ela vá acima da linha de assistência. Ou seja, eu estou reservando toda a assistência para o coronavírus, liberando os hospitais.
olha, não atende mais ninguém, liberam os leitos. Se chegar, nós vamos ter leitos. Mas eu não posso ultrapassar essa linha, porque essa é a capacidade, porque eu não consigo comprar mais respirador. Nós não conseguimos. Nem nós, nem o Alzira, nem o Imesa. Nós temos 27 contando com o Imesa. Com o Imesa. Muito pouco. Muito pouco. Então, sem contar que durante essa época, tem que deixar bem claro para os nossos ouvintes que as pessoas vão estar infartando, vai infartando, vão estar sofrendo AVC, ou seja, as doenças continuam. Então, por isso você não pode andar de moto, evitar andar de moto, ficar só se necessário. Porque se tiver acidente também, você vai para lá, não vai ter leito. Sim, e ficar em casa, vai atender. E ficar em casa vai subir no telhado para quebrar o pé, não faça, não corra acidente, porque se você machucar, você não tem leito. Isso é grave, não tem leito se você cair do telhado, formar um telhado, você aventurar. Faz igual eu vi uns vídeos aí, vai lavar roupa, vai arrumar os guarda-roupa, vai assistir YouTube, vai assistir YouTube, vai fazer outra coisa, menos querer dar uma de pedreiro, de parte elétrica, vai levar um choque, você vai morrer em casa, porque nem buscar nós vamos, porque não vai ter jeito. Então nós temos que achatar essa curva, ou seja, aqui você tem um número A de casos, aqui também você tem um número B, A é igual a B, só que ele é igual na quantidade, mas não no tempo. Aquilo que levaria um mês, entupiria os hospitais e deixaria as pessoas morrer, a gente vai ter os mesmos casos, A igual a B, mas, por exemplo, em 3 meses. Então, você tiver em um mês só, você entra em colapso o sistema de assistência, morrem pessoas. Se nós conseguirmos fazer com que a curva se achate e leve 3 meses para ter os mesmos casos, números de casos, então a gente consegue assistir todo mundo. Porque se eu conseguir deixar a curva debaixo da linha de assistência, não faltará assistência. As mortes serão muito menos, porque ela ataca o pulmão, o vírus ataca o pulmão. Então a pessoa precisa respirar, de respirador. Se você não tiver o respirador, você morre sufocado. Morre. Entendeu? Então eu preciso garantir que a curva ela fique debaixo da linha assistencial. Esse é o nosso desafio. Então nós estamos preparando a rede para ampliar ao máximo a assistência, mas também evitando aglomerações para que, se houver contaminação, ela seja aos poucos. Vizinho, eu sempre dou um exemplo do seguinte modo. Nós estamos numa festa, tem 3 caixas lá para atender e tem, vamos supor, dentro do salão 300 pessoas. Imagine se todas essas 300 pessoas resolverem pedir cerveja lá no caixa ao mesmo tempo. Vai gerar uma fila, vai ter briga, vai ter brigas. Você imagina, gente, se nós chegarmos no hospital, um ente querido, e não adianta ter dinheiro. Não adianta. Vai ter até confisco de hospital. Não adianta, porque não tem. O Imesa tem 7 UTIs. 7. Então não adianta. Nessa hora todo mundo está na mesma fila. Tem que ver mais urgência, né? Nesse momento não tem jeito. Então, imagina uma briga para as pessoas tentarem serem consultadas ou não. Prefeito, tragédia. Dando continuidade ao tema que estamos tratando aqui, importantíssimas suas informações, com relação ao transporte público, quais as medidas? E academia também, nós temos aqui uma pergunta do Paulo, perguntando das academias que ainda estão funcionando. As academias nós vamos tomar a decisão agora, às 3 horas, mas já previamente é quase que um comunicado, que elas serão fechadas. As academias serão fechadas também, mas eu quero, nesse momento, um líder não pode também achar que sabe tudo, que quer tudo e que desce as coisas cima para baixo. Nós temos que ouvir. Né? É muito melhor quando a cidade tomar as decisões. Elas são mais eficientes. Eu não quero aqui ser soldado, ser o manda-chuva, que manda, que não. A autoridade é para não ser usada quando você tem a capacidade do diálogo. Quando você dialoga com a comunidade, você chama a comunidade, a ordem que a gente vai dar, ela é muito mais eficiente, porque todos participaram dela, todos fizeram parte da decisão. Quando eu fui fechar as formaturas, eu fui lá falar com o tênis clube, convenci-os. Eu não fiz na minha cabeça, vai fechar e pronto, para dar uma de não tem isso. Mostrou a necessidade. Mostrei a necessidade, o convencimento, e a decisão foi tomada coletivamente. Aí todos passam a ser responsáveis por aquela decisão. Então agora, às 3 horas, nós temos a reunião com as academias, depois com os comércios, às 4 e às 5 com os clubes. Nós vamos dizer o seguinte, sensibilizar a todos, que é melhor a gente passar por essa restrição social,
financeira para proteger a vida. É melhor a gente sofrer um pouco agora, sofrer economicamente, sofrer socialmente, de distanciamento social dos entes queridos, não ir visitar os pais. Ia ter o aniversário do meu pai e da minha mãe ali, a minha sobrinha lá de Belo Horizonte quase ficou louca. Depois todos os meus irmãos loucos, vocês for lá, vocês são responsáveis, não vão. E tem razão. Luizinho, por exemplo, ontem nós estávamos conversando com o Sandro aqui no bate-papo maravilhoso, e ele comentou justamente o seguinte, que os jovens, eles estão com aquela pseudo-informação de que são imunes. E eu tenho umas informações aqui, e que 12% das internações na UTI na Itália é entre pessoas de 19 e 50 anos, ou seja, as pessoas jovens também ficam internadas. Elas têm a capacidade de recuperar. Mas se não tiver tratamento, morrem. Então, as pessoas, eles estão achando que... Tinha uma festa de universitários aí, jovens, falando, nós somos jovens, não tem isso não. E outra coisa, se você pegar, você transmite para os outros. Então, às vezes você tem, isso é egoísmo nesse momento, porque acha que a gente está forte. E a consciência pesada que a pessoa vai ter de ter passado com o avô, ter passado com a avó, e ele conseguiu, o pessoal até o termo da molecada, se safar, e o pai, a mãe, o avô acabar falecendo. Então, né? Não tem isso, o jovem pega também, e se não tiver tratamento, morre também. Porque se você tiver um complicador aí pulmonar, se tiver qualquer coisa, é o mesmo risco da pessoa idosa. Então nós não estamos brincando, a situação não é de ficar titubeando, pensando, ouvindo aí pessoas que acham que isso não é nada. É sim, é sério, é grave, e nós temos que nos antecipar para não vivermos uma tragédia. Estamos falando em milhões de mortes. Nessa hora todos nós temos que estar unidos, ou seja, tem que ser a direita, a esquerda, o centro, em cima, embaixo, ou seja, gente, nessa hora colocar a parte política para segundo, terceiro. Pelo amor de Deus, não temos de agora esse negócio de cor política, não tem nada agora de... é igual numa guerra, numa guerra você vai dizer, o inimigo está nos atacando, então não vou não porque eu não gosto de você. Gente, agora sobrestar é colocar por baixo os problemas políticos e as disputas políticas partidárias. Agora, deixa por baixo. Acima de tudo está a segurança da nossa cidade, a segurança da nossa saúde, a vida dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós. A nossa cidade está em risco. Tem um inimigo chegando aí, ó. Ele está vindo e é um inimigo forte. Invisível. Invisível. Não chegou, né? Que não já chegou, mas vai chegar. Pode ter chegado alguns, vão chegar trilhões de vírus. Trilhões e trilhões e trilhões. Então, o inimigo está às nossas portas. Ao invés de ficar buscando briga política, que não é o meu caso, eu estou aqui falando das coisas que nós precisamos fazer, vamos nos apresentar à luta. Apresentar a esta missão. Depois que passarmos, aí nós vamos discutir política, partido, eleições. Agora não. Agora o partido é a cidade, a eleição é o combate ao vírus, e os soldados, o partido é um só. É o partido de Alfenas contra o coronavírus. Todos nós unidos. E faça a sua parte. A união de todos. É a união de todos. Todos por um. Uma pessoa perguntou para mim, o que eu posso fazer? Se o teu quintal está sujo, limpa ele. Se você está em casa, limpa o quintal. Manda cortar os matos dos terrenos baldios, pelo amor de Deus. Se você tem lote em Alfenas, limpe os lotes. Limpe os lotes, porque senão você pode trazer um outro problema. Pode ter ali escorpião, cobra, dengue. Você está ajudando se você mandar limpar os lotes que você tem vazios. Vai limpar os seus lotes e ajuda, porque nós não podemos descuidar das outras epidemias. Não pode mandar ninguém para ir lá limpar o lote do cara. Entendeu? Então, você tem que fazer a sua parte. Nós não podemos ter outras doenças. Então é preciso prevenir, especialmente a dengue, que tem muitos casos de dengue em Alfenas. Então você faça a sua parte. Não deixe o quintal sujo. A pessoa que tem dengue pode pegar Covid. Pode pegar Covid, ou seja, aí não é um fator tira os criadores, não deixa a água parada, limpe os seus lotes, limpe o seu quintal, com cuidado para não se machucar, mas limpe. Contrate alguém para limpar. As pessoas ainda podem, devem trabalhar, porque nós, no nosso caso de servidores públicos, a cidade espera de nós o trabalho. Então é nós que vamos para a guerra, né? Nós que somos chamados a esta missão. Então nós temos que trabalhar, eu tenho que trabalhar.
né? A não ser que eu esteja em quarentena, eu trabalho de casa. Mas senão eu tenho que trabalhar, manter as obras, por exemplo, que não trazem risco à saúde dos trabalhadores, para a gente também ter minimizar as consequências sociais da nossa cidade. Não é hora de ficar pintando faixa, de meio fio nesse momento. É hora de fazer, o que nós precisamos as obras essenciais, né, que nós precisamos resolver. E aquelas que não trazem risco não aglomerem. Por exemplo, nós estamos fazendo tapa-buraco, ou recapeando a cidade. São poucos trabalhadores, é mais um serviço de máquina, ou seja, isso não atrapalha a nossa cidade. Só uma coisinha, Luizinho, em relação à dengue, que eu achei muito importante. Nos Estados Unidos eles não têm problema de dengue. Ela é frio, não existe dengue. Ou seja, na Itália, também no norte da Itália é frio, também não tem problema de dengue. Não tem. Na China, também o local, a época, também não tropical. tem. Então, quando chegou no Brasil, a preocupação dos epidemiologistas e virologistas é que como se comportaria o vírus aqui em um país quente. Todo mundo acha que ele vai se comportar de forma até mais agressiva, porque o vírus ele gosta do ambiente quente, né? Ou seja, a temperatura do corpo é quentinha, então há uma certa sugestão de que ele tenha um comportamento bem assim, mais agressivo no calor, né? Nós não sabemos, né? E aí o que acontece? A pessoa que pega a dengue, pega o vírus, vamos supor que o jovem de outro local, que nesse caso não morreria porque está em lugar frio, talvez aqui no Brasil, se ele pegar a dengue e concomitantemente a dengue pegar a Covid, provavelmente a própria dengue já debilita o sistema imunológico dele, não é isso? Sim, a dengue. Então por isso que nós temos que trabalhar... O que mata são as doenças oportunistas. A pessoa não morre de coronavírus. Coronavírus derruba a sua resistência e você morre de pneumonia, morre de infecção, similar à AIDS, sepsia, é igual a AIDS, é vírus. O vírus, você não morre do vírus, mas você pega uma pneumonia, você morre da pneumonia. Fazer só um breakzinho aqui para uma nota, professor. A Universidade Federal de Alfenas está trabalhando em um sistema sentinela para monitorar dentro da comunidade acadêmica, estudantes, servidores e colaboradores terceirizados, prestadores de serviço, os casos suspeitos de terem contraído Covid-19, coronavírus. Para a efetividade disso, a colaboração da comunidade é fundamental. Por favor, nos comunique pelo telefone ou WhatsApp 35 3701 9242 se você está ou esteve numa das seguintes situações. O WhatsApp 35 3701 9242. Se você está ou esteve numa das seguintes situações: está ou esteve com febre por 3 dias ou mais, principalmente se há tosse. Está ou esteve com febre sendo controlada por medicação por 3 dias ou mais. Está ou esteve com febre por 3 dias ou mais e sente dificuldade em respirar. Já procurou assistência médica e está sob suspeita de contaminação pelo coronavírus. Foi diagnosticado com o coronavírus. Seu contato será importante para a prevenção da doença na comunidade acadêmica. A praxe protegerá sua privacidade e os dados informados serão usados apenas com sua autorização. Ajude a combater a expansão da doença. Só uma coisinha que ficou... Identifica a rádio para nós, primeiro. Você está sintonizado com a Rádio Federal de Alfenas FM Estéreo, na frequência 101,3 MHz. A emissora da melhor música e com a informação precisa na hora exata. Nesse momento, o mais importante, o entretenimento é importante, mas a informação agora, nesse momento, é mais ainda. Mais ainda. E nós queríamos só... Nós estamos entrevistando aqui quem mesmo? Nosso prefeito municipal, Luiz Antônio da Silva. Luizinho, eu gostaria só de cobrar dele aqui uma resposta com relação ao que está sendo feito com relação ao transporte coletivo, a higienização de ônibus, etc. e tal. Rodoviária. Perguntaram aqui também no Facebook, que quem está nos ouvindo na Rádio Federal de Alfenas, nós estamos também transmitindo pelo Facebook, Luiz Antônio da Silva, a minha página pessoal.
Olha, e vai ficar disponível isso após, vai ficar né? disponível isso após. Nós vamos agora conversar com o comércio e depois, posteriormente, com o transporte público. Então nós estamos na fase de conversar hoje, tomar a decisão agora à tarde das academias, do comércio e dos clubes. Academias, comércio e clube. Nós vamos decidir agora, né? Juntamente. É isso que eu estou dizendo. Sempre é bom a gente poder ouvir as pessoas. Agora estão perguntando, como que eu vou fazer se o meu ganha-pão? Nós temos que achar soluções que garanta também segurança alimentar para esses momentos, né? Eu estou ampliando os projetos sociais, os programas sociais nesse momento. Por exemplo, muitas crianças alimentavam na escola e necessitam desse alimento na escola. Agora piora, porque o pai não trabalha. O pai pode não trabalhar, como que vai comer? Então eu baixei um decreto proibindo o corte de água e luz, e com multa para a Copasa e para a CEMIG. Nós lemos aqui na rádio o artigo. Então nós vamos proibir, e a maior autoridade nesse momento somos nós. E Sim. se eles não fizerem, nós vamos multar. Eu tenho certeza que o juiz vai determinar a multa. O Senado aprovou decreto de calamidade pública para o coronavírus. Isso te dá Poderes para poder. Então, se a Copasa cortar uma água, ela vai ter multa alta por cada ato que ela cometer. Se a CEMIG cortar uma luz, ela vai ter multa alta por cada ato que ele cometer. Então nós precisamos garantir que nesses prováveis aí 3 meses, 90 dias, nós não tenhamos cortes de água e de luz na sua casa. E que você possa ter essa água, essa luz para você ficar em casa. Para higienizar, lavar as mãos, como eu falei aqui, tomar banho, cuidar da sua vida em casa. Depois que passar o coronavírus, depois que passar essa pandemia, aí nós vamos olhar para trás e avaliar o que paga, o que não paga, como paga, se parcela. Então já estou respondendo. É algo secundário. O mais importante agora é combater o vírus. Primeiro a vida, depois o resto. Prefeito, Então, tudo está sendo feito dentro do bom senso, do diálogo, do diálogo, da compreensão. Né? Só baixo, né, a mão forte do Estado nesse momento que está sob a responsabilidade do prefeito, se desobedecer. Igual estavam provocando a gente, colocando uma festa contra quarentena ao contrário, chamando as pessoas para dentro das casas. Falei, olha, aí tem a mão forte do prefeito que vai lá com a polícia civil, com a polícia militar, com a vigilância e fecha, lacra. Aí sim nós não vamos deixar de exercer a nossa autoridade da força, mas não precisamos, porque nós somos do diálogo e vamos resolver no diálogo. Então hoje vamos resolver as academias, vamos resolver os comércios e vamos resolver os clubes. Depois vamos resolver o transporte público. Então nós estamos indo por fases. Amanhã a gente já tem mais um setor que nós vamos resolver. Dialogar, conversar para que todos possam aderir. Com relação à segurança alimentar, a gente sobrevivência, a gente não ter corte de água, não ter corte de luz. Então você economiza a sua água e sua luz de pagar, porque para você poder se alimentar, né? E as pessoas mais carentes, nós vamos aumentar as políticas sociais de distribuição de alimentos, né, para as famílias mais carentes, que a gente já faz isso. Então nós vamos ampliar para que a pessoa tenha um mínimo de sobrevivência em casa. Garantindo água e luz, a gente precisará do alimento. Né? Então nós vamos... Isso vai estar garantido. Né? Está garantido. Então o alimento também nós queremos garantir, o gás, o alimento. Então tendo um alimento e tendo água e luz, a gente não vai passar fome em casa, nem vai ficar sem água e sem luz. Depois é preciso a gente garantir a medicação. Né? As pessoas que têm já têm outras doenças como diabetes, que não vai ter dinheiro para comprar. Então nós vamos ampliar os investimentos em remédios. Você que tem diabetes, tem asma, você que tem pressão alta, você que tem outras doenças, nós também vamos comprar mais medicamentos. Vamos ampliar a distribuição de medicamentos, porque nós sabemos que você não vai ter dinheiro para comprar. Então nós vamos garantir os medicamentos, vamos garantir a alimentação, vamos garantir água, vamos garantir luz. Então nós vamos viver um período de restrições, como se nós estivéssemos numa penitência. Né? A gente quando quer alguma coisa, faz
na quaresma especialmente, a gente faz muita promessa, né? Não vou comer carne, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então nós cristãos, nós já estamos acostumados com essas restrições sociais, de alimentar. Muita gente fala assim, na quaresma eu não vou beber, na quaresma eu não vou comer carne, na quaresma eu não vou fazer isso, na quaresma eu não vou sair de casa. Então é como se nós estivéssemos numa penitência, numa quarentena. Uma penitência para a gente também refletir sobre a vida. Vamos aproveitar esse momento para refletir sobre a vida, repensar a nossa vida, né? Repensar às vezes a forma consumista e capitalista que a gente vive, que a gente às vezes quer tudo, passar em cima de todos, quer ter 2 carros, 3 carros, 10 casas, quer ter mais do que precisa. Então vamos refletir, aproveitar para ter uma penitência e refletir sobre a vida e dizer o seguinte: olha, o mais importante é a gente ter solidariedade, ter amizades e viver com pouco, né? Vamos aprender a viver com pouco, viver em casa, não sair de casa só por extrema necessidade e viver essa penitência que nós vamos passar por essa tormenta, nós vamos passar por essa tempestade e nós estaremos muito mais fortes, muito mais solidários depois que sairmos dela. Prefeito, outra pergunta. Com relação aos moradores de rua, serão tomadas quais providências? Olha, nós, como eu disse, nós estamos ampliando a nossa assistência social. Então já tive lá conversando, nós tivemos a reunião com o PC ontem, o nosso secretário, então ele já está elaborando uma forma de atender aos moradores de rua, que estão uma população muito frágil. Então nós provavelmente devemos alugar algumas casas para que essas pessoas, já estamos trabalhando nesse sentido, montar algumas casas para que essas pessoas fiquem nessas casas, porque tem muito morador de rua que ele gosta de ficar na rua. Ah, sim. Muitos. E eu até sou seguidor, até criei uma moeda social aqui, que é um bônus social, e eu homenageei um filósofo grego chamado Diógenes, que o Chaves é copiado dele. Ele morava no barril, só tinha uma canequinha para tomar água. Aí quando ele viu que as crianças tomavam água nas mãos, né? ele jogou a canequinha fora. Ele viveu 300 anos antes de Cristo, na época de Alexandre o Grande, na Macedônia, né? Na Grécia. Né? Macedônia também fazia parte da Grécia, ele morava em Atenas. Diógenes, criado por Deus, feito por Deus, né? Gerado por Deus, Diógenes, Deus, Gênesis, criação, criado por Deus. E ele, quando Alexandre o Grande o procurou, por conhecê-lo, grande filósofo, vivia nas ruas, ele vivia como os cães, dormia na rua, criava na rua e dormia dentro do barril. Chaves foi copiado dele. Aí Alexandre o Grande, da Macedônia, o grande imperador Alexandre, que morreu com 33 anos, né, morreu novo, ele perguntou a ele: Diógenes, o que você quer? Aí Diógenes logo respondeu: eu quero que você saia da frente de mim, porque você está atrapalhando o sol. Eu tomar sol. Aí Alexandre disse: mas você não tem medo de mim? Eu falei: não, o senhor é do bem ou do mal? Logo Alexandre disse que era do bem. Aí a Diógenes disse: então, se você é do bem, eu não hei de ter medo. Então é preciso a gente refletir um pouco sobre a vida, aproveitar esse momento de penitência, fazer a nossa parte e refletir sobre o que a gente faz de bem, de mal, o que a gente quer para a vida, se a gente quer só um mundo consumista, ajudar o próximo, o seu vizinho idoso, se a gente quer ficar rico, ou se a gente quer ter amizade. Eu sempre falo, sabe, então, o maior patrimônio de um homem é a amizade. Sem dúvida nenhuma. Na Itália está acontecendo isso, ou seja, tem pessoas que estão colocando nos prédios, na rua: ó, eu vou para você, se você tiver mais de 60 anos, se você tiver doença, assim, tudo, pode deixar que eu vou para você, coloco na porta, faço isso, faço acho que aquilo. vamos da crise uma criação de solidariedade. Eu acho que esse vírus vai mudar o mundo para melhor ou para pior. Vai mudar para melhor, Tomara sabe? Que seja para melhor. Porque é um vírus que traz a necessidade de você ter pouco, ou seja, todos nós agora vamos ficar iguais. Sim. É quase que você volta à nossa origem, né, de quando a gente era nômades nas savanas, a gente tinha pouco, caçava e dividia o que tinha e todo comia da mesma comida. Nós vamos comer da mesma comida, porque não adianta você falar que você é sócio de um clube grande, porque não vai ter o clube. Não adianta também você falar que você quer viajar, porque não vai ter avião.
Não adianta você falar que você quer comer uma comida muito diferente, muito rica, numa festa chique com um garçom te servindo, que não vai ter. Então nós vamos estar restrito ao lar, todo mundo vivendo modestamente. Período de reflexão. Período de reflexão, viver modestamente nas casas e refletir. É um período de reflexão, né? Um período onde a gente, um período sabático, né? Que a gente sai para refletir sobre aquilo, sobre a vida. Vamos aproveitar para refletir sobre a amizade, sobre a solidariedade. Tenho certeza, dessa crise, dessa tormenta, todo esse sofrimento que nós vamos passar, vai nascer uma Alfenas mais solidária, as pessoas mais amigas, um mundo mais solidário. E eu vejo o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump estava fazendo lá um muro ao redor dos Estados Unidos, achando que ele poderia isolar o mundo. Já isolou. Ou seja, ele tem isolar o mundo, não isolar os Estados Unidos, ele tem que colocar na cabeça que todo mundo vive no planeta Terra. Pois é, ele achou seja, um vírus que ele vai negligenciar a saúde. O Trump achou que ia isolar o México de entrar nos Estados Unidos. O castigo veio a cavalo para ele também, né? Porque agora o povo dos Estados Unidos está isolado, quer ir para o México, tem pouco caso e não pode. Então, e as fronteiras estão fechadas, ninguém pode sair dos Estados Unidos, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Ou seja, o cara que queria impedir de um país ir nos Estados Unidos, agora ele não pode ir para lugar nenhum. Se o Trump quiser ir para outro país, ele não pode. Ele está isolado. A pessoa que tem posses, vai chegar um momento que o Hospital Albert Einstein vai estar não é privatizado, ele vai estar provisoriamente estatizado para poder atender pacientes. Então não adianta nada a pessoa ter dinheiro. O prefeito de Alfenas pode requisitar os leitos particulares. Sim, então você vai chegar uma pessoa e falar, eu tenho plano de saúde, eu estou tranquilo. Não, eu tenho dinheiro para o respirador para você, não vai ter o remédio, não vai ter leito, todo mundo vai ser todo mundo está no mesmo lugar. Então nós estamos vivendo um mundo mais igual nesse momento, nem que seja, infelizmente, por esse sofrimento. Mas vai sair um mundo mais justo, vai sair um mundo mais solidário desse sofrimento. Eu aqui em Alfenas, a nossa palavra de ordem é a solidariedade, o compromisso um para com o outro. Nós todos agora precisamos pensar na nossa missão de acolher os que mais precisam. Como você falou, os idosos, e como fazer a compra para o idoso, deixar na porta da casa dele para ele não ter que sair, ajudar, nem que seja com chá, com remédio, mas ajudar com carinho, com uma informação, com alimento, dividir os alimentos se precisar. Então é a solidariedade que vai vencer essa batalha, viu, gente? Várias pessoas já se manifestaram no Facebook a respeito de se prontificarem para ir comprar as coisas para idosos. Várias pessoas aqui de Alfenas. Isso está acontecendo na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, isso está... Então eu estou assim, muito convencido da participação solidária do nosso povo. Viu, gente? Todo o patrimônio da nossa cidade não vale uma única vida que a gente salve. Eu vendo a cidade para salvar uma única vida. Não faltarão recursos para a gente investir. A gente para de pagar fornecedor, para de tudo. Eu estou continuando fazendo umas obras porque são verbas carimbadas. Por exemplo, eu estou fazendo o asfalto, mas aquele dinheiro está reservado na Caixa especificamente para aquilo. Eu nem tenho poder sobre esse dinheiro, porque quem libera é a Caixa. Então, se eu não executar a obra, também vai ficar parado. Aí é pior. Aí o dinheiro não circula. Então, neste caso, eu tenho algumas obras, como aquela cratera da Limpo, os asfaltos que eu preciso fazer, a perimetral, que não é dinheiro da prefeitura, é dinheiro que nós captamos, dinheiro financiado, que está numa conta específica. E vem empenhado para aquilo. E vem empenhado, e quem libera o dinheiro é a Caixa. Se eu quiser lá acessar esse dinheiro para pôr na saúde, eu não posso. A não ser que tenha uma decisão federal, do governo federal, permitindo que as despesas de capitais, ou seja, desses programas, possam ter mudado a finalidade. Então, nesse caso, eu não tenho como parar. Às vezes podem me perguntar, Luiz, por que você está fazendo recap e sendo outras coisas? Porque aquele dinheiro está na Caixa Econômica Federal, eu mando a medição para lá do asfalto, quem libera é a Caixa. Então, eu mantendo esse asfalto, as pessoas também, sem risco, podem trabalhar e não deixar a economia desaquecer totalmente para não piorar o caso. Então, essas obras que têm o dinheiro vinculado e eu não posso mudá-lo, esses eu estou continuando. Agora, as outras que não têm dinheiro vinculado,
eu vou destinar todo para o tratamento em saúde. E vou manter também, no caso, a limpeza, que eu não posso deixar de limpar a cidade por conta da epidemia de dengue. Se eu não limpar os terrenos, se eu não limpar as calçadas para tirar o mato e tirar os copos que ficam ali reservando água. Então, se eu não fizer essa limpeza também de calçada, de canteiro, ali no programa, limpei o canteiro indo para o Pinheirinho, tinha um meio. Se eu não limpar aquele canteiro, um copo de água que fica no meio daquele mato, joga, né? Joga, vira dengue, porque fica lá e ninguém vê. Agora, quando tá limpo, a gente vê, tira. Agora, se está no meio do mato, então isso não é por questão de embelezamento da cidade. Eu estou mantendo a limpeza da cidade, cortando os matos, por uma questão de não deixar piorar. Ou seja, a epidemia da dengue, ela não vai ficar com medo do coronavírus e ir para casa. É o contrário, ela pode concomitante ela matar mais ainda se a gente não tomar cuidado. Então eu tenho que manter a cidade limpa por conta da dengue, porque senão estaria todo mundo também cuidando da saúde. Então tem áreas estratégicas que nós temos que manter, ou seja, aqueles recursos que estão destinados, carimbados, que eu não posso mudar, eu tenho que continuar a obra. E também a limpeza da cidade. Identificando, nós somos a Rádio Federal de Alfenas FM Estéreo, estamos na frequência de 101.3 MHz. Nós somos uma emissora da FACEP, Fundação de Apoio à Universidade Federal de Alfenas. Estamos agora juntos aqui, reunidos ao vivo, direto dos nossos estúdios, situados na Praça Doutor Emílio da Silveira, eu, professor Eduardo Tonon, juntamente com o Vera Filho, e entrevistando o bate-papo, propriamente dito, né, com o prefeito, o líder municipal, Luiz Antônio da Silva. E um comentário que eu gostaria de fazer, Luiz, é o seguinte: tem pessoas que chegam assim e tratam os outros como estatística, ou seja, não vê o lado humano, ou seja, pessoas são estatísticas. Então a pessoa chega assim e fala: qual que é o número ideal de mortes em Alfenas? Morrendo ali 50, 100 pessoas, tá bom. Aí você chega para a pessoa e fala assim: mas peraí, se uma dessas 50, 100 pessoas for sua mãe, for seu pai, for seu tio, for seu filho, então qual que é o número ideal? O número ideal é zero. Isso é o número ideal, não é 100, 200, 300 pessoas. O ideal é zero. Estamos trabalhando para não ter mortes. É claro que a gente vai sabe ter, que vai ter, mas a gente trabalha para zero. Estamos trabalhando para não ter. Todo o meu esforço de preparar a rede assistencial é para não ter, para que todos que tiverem o coronavírus e precisar de uma UTI, tenham UTI. Todos que tiverem e precisar de um leito, tenham leito. Nem que eu tenha que transformar o gabinete do prefeito numa UTI. Nem que eu tenha que encher lá de camas. E eu não estou brincando com relação a isso. Eu já estou combinando com o Sandro da gente fazer lá na Unifal 60 leitos num espaço que tem, num centro especializado médico lá. Já estamos trabalhando. Se precisar utilizar a estrutura da prefeitura, a gente utiliza. Lá em Limeira eu fiz isso, eu transformei um prédio que havia lá numa enfermaria. E fizemos isso e deu muito certo. Passamos a tratar as pessoas de dengue, no caso lá. Então, a cidade de Alfenas, ela vai ser modelo nesse tratamento, nesse enfrentamento, no enfrentamento e no tratamento do caso do coronavírus. Tudo que precisar fazer, todo o nosso esforço está destinado para isso. Nós estamos preparados para o pior. Eu estou esperando o pior. Se vir um médico... Eu sempre falo isso. Deus, se vier. Se não vier, nós vamos chegar lá na frente e dizer o seguinte: pelo menos nós não vamos ter arrependido de não ter feito. Graças a Deus a gente fez. Pode ser que não venha? Ótimo, graças a Deus não veio. Mas e se vier? E se acontecer? E se for o pior como a gente está esperando? Então nós temos que estar preparados. Eu prefiro preparar a minha cidade que eu amo, que eu cuido dos meus filhos, que eu pago imposto, porque eu sou cidadão alfenense. Antes de ser prefeito, eu sou cidadão. Como qualquer um, essa é a minha cidade. Aí o cara, você está meu imposto, fala, meu imposto também. O cara, onde você está gastando meu dinheiro? É meu também, eu pago imposto. Sempre paguei, desde os 16 anos eu trabalho em minha cidade, já ajudei a construí-la, já fiz muito por minha cidade. Enquanto prefeito, enquanto cidadão, enquanto proprietário de farmácia que eu tive com 16 anos, já fiz muito pela minha cidade, porque é aqui que eu gosto, é aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho meus filhos, meus amigos, e é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou ser enterrado. Então é a minha cidade, é por ela que nós estamos lutando. Então a Alfenas vai ser modelo. Nós vamos fazer de tudo. Vamos copiar da Europa, vamos copiar
da China, vamos ver os erros que eles cometeram para não cometerem aqui e vamos copiar os acertos. Ô, Luizinho, os recursos de saúde aqui de Alfenas, somente a parte hospitalar, conversando com o Carlos aqui, foi na segunda-feira, não foi? Na segunda. Então, ele falou que é um dos melhores do país aí e não faz inveja a muitos locais, inclusive no exterior. Você está dizendo a nossa estrutura? Nossa estrutura é muito boa. Tá. E outra coisa que eu gostaria de falar também é o seguinte, o dilema quase trágico de medidas preventivas é que quando essas são bem sucedidas, Luiz, fica muito difícil provar de que realmente elas eram necessárias. Esse que é o problema, porque depois você toma medidas duras, aí depois que não aconteceu nada, aí muita gente vai falar, tá vendo? Porque vai ter esses arautos aí, vai ter essas pessoas que vão chegar, você não precisaria ter feito isso. Falei assim, olha, não aconteceu porque a gente fez, mas podem falar, podem ter qualquer desgaste lá na frente, dizer, Luiz, por que você fez tudo isso se não aconteceu? Eu falei, olha, podem falar o que for, eu estou convencido, mais que convencido, de que é momento da gente pensar na vida do nosso povo. Então vamos fazer o que for preciso. Primeiro a vida humana. Comércio, dinheiro, a gente pensa depois. Defunto não compra, né? Defunto não compra e também não tem. Você pode adiar uma venda sua, mas a morte, se acontecer, somente é uma vez só. O velório, é um gasto do velório. Não tem jeito de você adiar a morte, não. Se ela vier, ela vem mesmo. Estamos sintonizados com a Federal de Alfenas FM Estéreo. Estamos entrevistando o chefe do Poder Executivo de Alfenas, Luiz Antônio da Silva. Atualmente o capitão aí do navio, o piloto do avião. Luiz, o seguinte, como é que está a região de Alfenas, as outras cidades? Porque não adianta nada a gente capinar, limpar o nosso terreno aqui contra a dengue se o vizinho não está fazendo a mesma coisa. Então está existindo aí uma ação coordenada aqui da Prefeitura de Alfenas com os nossos vizinhos, Campos Gerais, Paraguaçu, ou seja, todo mundo está fazendo a sua parte? Sim, nós temos, como o Cislagos aqui atende 30 cidades, né? Então nós temos um consórcio também, que eu fui presidente do Cislagos 2 anos, muito bem articulado. Então nós temos uma boa estrutura, tanto de pessoas quanto física, de saúde na região. Porque boa parte dessas cidades, elas usam o sistema de saúde. E temos saúde também. Hospitais, por exemplo, Campos Gerais tem hospitais, Ariado tem hospital, Poço Fundo tem hospital. O que nós estamos discutindo é para que utilizar esses hospitais da região para a média complexidade. Transferir os casos que tiverem de média complexidade, por exemplo, no Alzira e da Santa Casa, irem para Campos Gerais, transferir para Campos Gerais, não do coronavírus, porque eles não têm UTIs, não têm capacidade para alta complexidade. Então a alta complexidade tem que ficar aqui, mas a média complexidade... É competência para tal, né? Isso, a média complexidade, os casos leves, tanto de coronavírus quanto de outras emergências. Por exemplo, você operou um paciente que ele teve um apendicite, né? Estourou o apêndice do paciente. Aí você opera, ele tem que ficar na enfermaria. Então ele poderia ficar na enfermaria de Campos Gerais. De Paraguaçu, de Poço Fundo. Então ele é transferido para... Teve um acidente, por exemplo. Ele faz o primeiro atendimento aqui no Alzira, se tiver que ter que UTI, mas quando ele for para o quarto, ele não vai para o quarto do Alzira, ele não vai para o quarto da Santa Casa. A gente já estamos trabalhando isso para combinar, transfere esse paciente para Ariado, porque Ariado tem pouca ocupação de leitos. Você tem Ariado lá 30 leitos, se eu não me engano, no hospital, mas ocupa 5, 6 só. Então nós temos uma ociosidade de leitos nos hospitais, tanto em Campos Gerais, Campo do Meio, Ariado, Alterosa, todos têm hospitais que são subutilizados. Então nós podemos, nesse momento, nos prepararmos para que os casos de média complexidade, se vier aqui para Alfenas, ou pacientes de Alfenas, eles fiquem nos hospitais, a gente dê condições de ele ficar nos hospitais da região.
E deixem aqui em Alfenas só os casos de alta complexidade que precisem, por exemplo, de uma ressonância magnética, de um tomógrafo, de um respirador, de uma UTI, coisas que esses hospitais não têm porque eles são de média complexidade, média para baixo. Então, faz ambulatório e média complexidade. Média complexidade, a gente está falando um termo aqui meio técnico, mas é, por exemplo, uma cirurgia de menisco do joelho, o cara quer fazer, é média complexidade. Raramente você vai precisar de uma UTI. Uma cirurgia de prótese de quadril, de ortopedia, que tira aquela prótese, aí é alta complexidade, entendeu? Porque isso aqui é muito mais perigoso, você precisa de uma estrutura maior. Caiu, então, torceu o pé, quebrou média o pé. complexidade, você fazer média complexidade, às vezes até ambulatorial. Você fazer um apendicite, média complexidade. Então isso é um apendicite, por exemplo, você pode fazer uma cirurgia, por exemplo, de vesícula, que não tem mais como adiar. Então não precisa fazer no auxílio. A gente vai pegar o paciente de Alfenas, vai dizer, ó, você está não tem jeito, o cara está com um problema, isso vai acontecer. Uma pedra nos rins, por exemplo, nós vamos aí não operar em Alfenas, nós vamos preparar esses hospitais da região para suportar a média complexidade, para que o paciente não morra também com uma vesícula que pode ter estourado ali. Covid, mas morre de vesícula. De vesícula. Então nós temos toda a consciência e toda a capacidade técnica para transformarmos não só os hospitais de Alfenas, como os hospitais da rede em estrutura de apoio nesse momento de pandemia. Eu vou ter que ir porque estão me chamando aqui por causa da reunião. Então tá bom. Tem uma reunião na Câmara agora, e o pessoal está ligando insistentemente. Não, agora esse espaço que o senhor dedicou pra gente aqui é perfeito, viu? Foi muito Gostaria valioso, de agradecer, né? foi muito valioso. E fica aqui, os estúdios da rádio ficam abertos para você. A hora que você chegar aqui e precisar comunicar alguma coisa à população, entre em contato com a gente, fala, ó, vou estar em casa, vou estar parado em casa, entendeu? Minha viagem é daqui para casa e da casa para a rádio. Estou à disposição então, também. Você precisou, falou assim, Tonon, estou precisando comunicar X, Y, Z. Vamos lá, o Beira também. Não é mesmo? Eu agradeço muito a atenção do Luizinho, que nos atendeu aí com muita boa vontade. Eu quero dizer para você da importância da imprensa, das rádios, das TVs, dos jornais, da imprensa de mídia, de Facebook, a importância que é na divulgação dos fatos, na orientação nesse momento. Não tem, se toda a imprensa, como está se dedicando, continuar assim, certamente toda a nossa população será orientada. Agradecer muito a vocês, agradecer aos nossos funcionários, a compreensão do nosso povo, dizer que a nossa cidade tem toda a capacidade de enfrentar essa pandemia, de evitar as mortes que estão acontecendo aí pelo mundo afora, e aqui certamente não acontecerão, se acontecerão, serão o mínimo possível, a gente lutará sempre para que seja o mínimo, e que nós vai brotar dessa tragédia, vai brotar desse sofrimento todo, dessa tormenta toda, uma Alfenas mais solidária. Vai brotar uma Alfenas onde a gente vai ter mais amizades e onde a gente vai preocupar mais com o próximo. Vai brotar não só uma Alfenas, vai brotar um mundo inteiro de mais paz e solidariedade e de compreensão de que a vida se vive com pouco. Se a gente tiver pouco, nós vamos passar por isso, viver com pouco, viver comedidamente, sem consumismos, sem querer achar que a gente tem que possuir tudo. A vida simples, comedida, com pouco, é a vida que leva à verdadeira felicidade. Então vai brotar disso tudo, dessa crise, uma Alfenas mais solidária, com certeza. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e que Deus e São José Operário nos proteja, o nosso protetor. Ontem foi dia de São José Operário, que ele interceda e que nós todos possamos orar para que Deus abra todas as suas bênçãos sobre nós e impeça que haja essa tragédia que já aconteceu em outras cidades. Muito obrigado, viu, gente? O vírus ele é extremamente democrático, ou seja, quem está assistindo a TV, notícias, verifica o seguinte, que ministros estão pegando, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Morreu o presidente do Santander. Morreu o presidente do Santander em Portugal, eu anunciei isso aqui. Vamos do mundo. Então não adiantou nada, ou seja,
Ou seja, o vírus está mostrando, parece que é algo que veio para mostrar para a gente assim, que nós temos que mudar. Então, Luiz, muito obrigado. Você está dispensado, né? Está dispensado, muito obrigado. Nós somos a Rádio Federal de Fenas. Eu estou dando uma entrevista aqui, calma aí, eu estou no meio da entrevista, calma aí. O pessoal está... Já estou indo, já está o pessoal aí. Nossa, não pode ficar comigo sem 1.000 minutos. Tá bom, vamos lá. Mas é importante que você... Tanto gente, não, eu... Então, tá